Viva! Bem-vindo a esta primeira Electric Talk de 2023, que marca o início da segunda temporada, realizada em parceria com o Crédito Agrícola e que está agora disponível também em podcast. O tema de hoje é o desenvolvimento sustentável e o papel do setor bancário no seu financiamento. A agenda do desenvolvimento sustentável tem a sua gênese no início deste século, com o objetivo de erradicar a pobreza extrema até 2015. Nesse ano, foram anotados 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável a alcançar até 2030 e assinou-se também o Acordo de Paris, um marco de consensualização da necessidade de combater as alterações climáticas. Quanto à consciência do impacto de fatores ambientais, sociais e da própria governança nos resultados das empresas e projetos, a conhecida designação ESG foi referida pela primeira vez num enquadramento de investimento responsável da ONU em 2006. Entre os fatores ambientais, contam-se a descarbonização, o tratamento de resíduos e a utilização de recursos como a água e a proteção da biodiversidade. Nos fatores sociais, pontifica o primado pelos direitos humanos, as questões de diversidade e inclusão, o combate às desigualdades sociais e o papel das entidades na promoção do bem-estar dos funcionários, fornecedores, clientes e da comunidade onde atuam. Quanto à governança corporativa, é uma ferramenta essencial para identificar e gerir riscos, proteger os investimentos dos acionistas e também os ativos organizacionais, estando intimamente ligada às questões da ética e da conduta. A tríade ESG sintetiza o alargamento do âmbito da análise de investimentos para além da tradicional abordagem financeira. Permite avaliar riscos e oportunidades do ponto de vista ambiental e social. É este novo horizonte que permite influenciar a alocação de capital a atividades económicas e projetos pessoais que contribuam de forma mais positiva para o aproveitamento harmonioso e cuidado de recursos naturais e a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa. É, no entanto, evidente que sem financiamento e sem uma reorientação de recursos financeiros não será possível atingir estes objetivos. Nesta conversa com Filipa Saldanha, diretora de Sustentabilidade do Crédito Agrícola, vamos refletir sobre a conjugação de todos estes conceitos e perceber como é possível conciliar o desenvolvimento sustentável com a geração de valor económico-financeiro. Bem-vinda, Filipa. Obrigado por estares connosco no primeiro Electric Talk 2023. Eu é que agradeço e obrigada também pela excelente introdução. Olha, Filipa, vamos começar por tentar perceber que vantagens é que tem ou pode ter uma empresa que se compromete com os critérios ESG. Muito bem, eu acho que antes de falarmos em vantagens competitivas das empresas que estão alinhadas ou que se comprometem com critérios ESG, acho que é importante referir que, para mim, trata-se de uma questão de sobrevivência das próprias empresas, ou seja, esta será a única via possível no futuro. E deixa-me dar-te alguns exemplos para perceber o porquê deste meu disclaimer, que é um bocadinho forte, e por isso vou começar por falar um bocadinho da sigla E, ou seja, a dimensão ambiental. Aqui é muito importante reter que existe uma relação muito óbvia e forte entre os recursos naturais e a produtividade de empresas de inúmeros setores económicos. E digo isto porque por vezes, começo por este exemplo, porque por vezes esquecemos que mais de metade do produto interno bruto a nível global, cerca de 55% do nosso PIB global, depende diretamente da biodiversidade e do bom funcionamento dos ecossistemas naturais. E os setores que mais dependem são setores que são cruciais para o desenvolvimento das nossas sociedades. O setor da construção, o setor agrícola, o setor alimentar e das bebidas. Por isso, naturalmente que no futuro vamos ter que garantir que os recursos naturais estão disponíveis em igual quantidade e qualidade, senão o que vamos fazer é estar a afetar a produtividade de empresas que são cruciais para o nosso crescimento sustentável. Passando agora à temática do clima, que não posso deixar de falar, porque é uma temática que se ouve muito falar, é o tópico quente da dimensão ambiental. As empresas que não estejam adequadamente preparadas para gerir e antecipar tudo o que sejam riscos e impactos climáticos extremos, naturalmente que também podem ter e vir a ter quebras abruptas da sua atividade económica e perder grande parte do seu valor. Quando falo nestes impactos extremos, em Portugal estou a falar das ondas de calor, das secas extremas, dos incêndios, das inundações, que naturalmente podem ter impactos muito graves nestes ativos. Passando agora para os critérios sociais,
Naturalmente que aqui o foco são as pessoas e, como tu bem disseste, podemos estar a falar tanto de funcionários, colaboradores, clientes, as comunidades envolventes à produção destas empresas. Por isso, tudo o que sejam empresas que estejam adequadamente alinhadas com o respeito pelos direitos humanos na cadeia de fornecimento, pelo bem-estar das comunidades envolventes, pela diversidade e inclusão das suas equipas, vão ser empresas que vão ter muito maior capacidade de reter talento jovem, porque é uma geração que está muito mais alerta para a emergência climática e social, vão ter equipas mais motivadas, vão conseguir responder às alterações dos consumidores e dos clientes, que também estão cada vez mais alinhados com as preocupações sociais e ambientais e, por último, também muito importante, as questões regulatórias. As exigências, os requisitos em matéria ESG são cada vez mais apertados e por isso também estamos a falar também, é uma questão de compliance, que é um fator que nenhuma empresa pode ignorar. Por isso, falando de vantagens competitivas, dei aqui apenas alguns exemplos, mas para te demonstrar que não são só vantagens competitivas, são mesmo fatores determinantes para o sucesso destes negócios. E da mesma forma, para a obtenção de financiamento das empresas, também cada vez mais estará ligada ao respeito destes critérios. Sim, isso é um fator determinante. Tanto investidores como financiadores têm cada vez mais apetite por empresas que estão alinhadas com as preocupações de proteção ambiental e boas práticas sociais e de governance. Alguns investidores e financiadores têm por uma questão de pressão do mercado, por uma questão de regulatória, reputacional, ou mesmo porque têm um propósito e um alinhamento genuíno com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas independentemente da razão, esta é uma tendência muito marcada do mercado que na minha opinião, não vai voltar para trás. E dou-te mais uma vez um exemplo para perceberes, se focarmos só num indicador específico da sigla E, o indicador específico da componente ambiental, emissões de gases de efeito de estufa, que é talvez o mais fácil de se falar, as instituições financeiras, incluindo os bancos, estão cada vez mais pressionados e querem fazê-lo, planos de neutralidade carbónica ou planos net zero. Isto vai exigir que nós foquemos muito na descarbonização da nossa atividade. Ora, se 90% das nossas emissões estão na cadeia de valor, estão nos nossos financiamentos, naturalmente que vamos ter que descarbonizar a carteira de crédito. Por isso, vamos ter que ajudar os nossos clientes atuais a acelerar a transição para a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, vamos ter que priorizar tudo o que sejam investimentos novos em empresas que já estejam alinhadas com estes critérios de descarbonização. Há um sentido fundamental de partilha coletiva de esforços e de sucessos no conceito de desenvolvimento sustentável. Como é que podemos equilibrar esta realidade com os princípios tradicionais do capitalismo, em que os agentes económicos procuram maximizar os seus próprios retornos, muitas vezes sem se preocuparem com os impactos negativos em terceiros? Olha, eu acredito muito num modelo equilibrado para o desenvolvimento sustentável em que é possível conjugar fins lucrativos com a proteção ambiental e o bem-estar e a inclusão das pessoas. Dito isto, acredito que é possível o capitalismo conviver com o ambientalismo, desde que nenhum destes seja radicalizado. Ou seja, se tivermos um capitalismo mais radical, em que o objetivo único é maximizar o lucro e responder a um único stakeholder, o shareholder, ou, por outro lado, se tivermos um ambientalismo radical em que defende a todo o custo políticas de decrescimento, em que muitas vezes põe em causa o próprio progresso socioeconómico das comunidades e da sociedade, isso não é possível. Mas, felizmente, existem formas e modelos de capitalismo muito mais responsáveis, equilibrados e conscientes. O stakeholder capitalism, que é um conceito que já remonta aos anos 50 do século passado, ou seja, não é um conceito novo e que tem vindo a ser já praticado por muitas empresas, em que, não todas, obviamente não estamos no cenário ideal, mas aqui isto é um modelo em que procura conjugar os seus objetivos lucrativos com assegurar o interesse de todas as partes interessadas, desde comunidades, o planeta, os consumidores, os clientes, entre outros. Por isso acredito mesmo que se conseguirmos, se os líderes de mercado, as instituições financeiras, os bancos, conseguirem fazer este exercício em que conjugam o retorno financeiro com assegurar os anseios e as perspectivas dos seus stakeholders principais, acho que conseguimos chegar a um modelo de desenvolvimento que seja responsável e efetivamente sustentável. Como tu disseste já anteriormente, não há verdadeiramente uma alternativa, não se afigura uma alternativa a não ser as empresas passarem a ter estes conceitos e estes critérios todos muito bem presentes das questões ambientais, sociais e de governança. Mas não precisamos recuar muito atrás para vermos alturas em que claramente os agentes económicos
não se preocupavam muito com riscos que tinham efeitos que não eram imediatos. Acho que podemos pensar, por exemplo, no caso das empresas de petróleo, petrolíferas, não é? Que há muitos anos tinham estudos que sabiam os riscos que tinham para o ambiente e que no futuro provavelmente isso iria condicionar a sua atividade económica e, no entanto, eles continuaram business as usual. E isto, a partir de agora, já não vai ser possível? O que é que tu achas? Eu acho que a visão de curto prazo tem sido o grande problema e o que nos levou a ignorar a inevitabilidade da crise climática, da biodiversidade, mesmo das pandemias. Tudo isto eram riscos societais que já estavam há muito a ser alertados pela comunidade científica. E não falo só dos agentes económicos, o próprio Estado, os ciclos eleitorais também não ajudam a integrar o valor a longo prazo na sociedade, por isso isto é um problema quase da humanidade. E aqui precisamos de um esforço coletivo para conseguirmos chegar a bom porto. Mas voltando outra vez às empresas, porque é um bocadinho também aqui o foco da nossa conversa, naturalmente que as empresas têm muitos constrangimentos a curto prazo, constrangimentos que se vão agudizar em contexto de crise. Nós estamos numa situação em Portugal, em contexto de crise do custo de nível de vida, com a inflação altíssima. Obviamente que estas empresas vão ter problemas de tesouraria e de liquidez. Por isso, muitas vezes é difícil fazê-las perceber que têm que integrar o valor a longo prazo na sociedade no topo das suas prioridades. E por isso acho que os líderes de mercado, e quando falo de líderes de mercado, falo das grandes instituições financeiras, dos bancos e mesmo CEOs de grandes empresas, têm aqui uma responsabilidade acrescida de se antecipar, marcar o passo, porque ao fazê-lo, o que é que vão fazer? Vão criar externalidades positivas em toda a cadeia de valor, vão fazer com que toda a sua cadeia de valor, que inclui PMEs e micronegócios, fornecedores ou clientes, também tenham que começar a integrar as suas preocupações na sua estratégia empresarial, na sua estratégia de crescimento. E aqui os bancos podem ter um papel muitíssimo importante, porque têm o papel de poder ajudar os seus clientes a transitar para a sustentabilidade. Muitas PMEs, muitas pequenas empresas não têm os conhecimentos e a capacidade não sabem que é importante, mas não sabem onde começar. Por isso acredito que os bancos têm aqui o papel não só de dar incentivos financeiros, por exemplo, créditos bonificados em investimentos que já estejam alinhados com os critérios ESG, mas ao mesmo tempo adotar uma postura mais pedagógica e consultiva em contexto de proximidade com os seus clientes, para ajudá-los a ter ferramentas e a estar mais aptos a acelerar a sua transição para a sustentabilidade. Olha, e como é que nós podemos perceber se um agente do mercado financeiro está mesmo empenhado no investimento sustentável ou se está apenas a fazer uma operação de marketing? Qual é realmente a diferença entre o financing green ou o greening finance? Eu acho que esta questão é fundamental, vai tocar nas questões de greenwashing, é fundamental porque precisamos mesmo de acelerar que as transformações da sociedade ocorram de forma sustentada. Cada vez que há ações de greenwashing estamos a voltar todos um bocadinho para trás. Mas eu quando estava a preparar aqui esta conversa, descobri a expressão greening finance, que neste caso é perfeita para aqui. Não é? É perfeita para aqui e ainda bem que perguntaste e já lá vou. Mas ao mesmo tempo é muito complexa e é muito complexa porque é muito difícil, muitas vezes, de detectar se uma iniciativa, uma ação, um investimento é mesmo genuíno ou se não. Pronto, por isso, para conseguirmos perceber se um investimento sustentável é mesmo sustentável ou não, temos que ter, não o podemos fazer sem ter um espírito crítico, capacidade de questionar. Uma das primeiras coisas que podemos fazer é consultar informação disponível, que esteja disponível no site da empresa ou informação pública disponível sobre a qualidade da transparência do reporte, ou seja, a qualidade dos indicadores que reportam, a perceber se a comunicação que adotam é muito agressiva ou se, por outro lado, é uma comunicação mais humilde, mais pedagógica, porque isso pode também ser um alerta, mas mais importante do que isso é analisar o portfólio de investimento e perceber se este investimento está verdadeiramente alinhado com a estratégia do investidor ou se esse investimento não serve só como uma ação pontual para desviar atenções ou para compensar outros investimentos que tenham um impacto negativo no ambiente. E mais importante do que fazer uma avaliação estática ao investidor ou ao portfólio de investimento é perceber a evolução, perceber se efetivamente aquela carteira de investimentos se está a fazer esforços para reduzir a sua exposição a riscos sociais ou ambientais ou não, se realmente é uma ação que está alinhada com a evolução do investidor no caminho para a sustentabilidade.
Pronto, e aqui acredito que temos todos um papel muito importante, comunicar de forma genuína, autêntica e verdadeira. As instituições financeiras, os bancos estão muito pressionados para assumir compromissos de net zero, manifestos para os direitos humanos, comunicar tudo e mais alguma coisa. É importante ter ambição, chegar a esses planos net zero, adquirir as ferramentas e tudo o que sejam os processos internos que nos permitam chegar lá, mas não podemos fazê-lo sem ter a certeza se conseguimos fazê-lo. Agora, respondendo à tua última questão, Greening Finance and Financing Green. Pronto. Financing Green, tal como o próprio nome indica, é financiar tudo o que sejam projetos considerados verdes, proteção da biodiversidade, projetos de energia renovável, etc. Greening Finance é muito mais robusto, é realmente alinhar os financiamentos e alinhar o sistema financeiro a tudo o que sejam objetivos e metas de clima e energia, metas ambientais que estejam definidas do ponto de vista internacional ou nacional, ou seja, é uma alteração muito mais robusta a todo o sistema financeiro. E é precisamente isso que nós temos que ver quando há ações e investimentos sustentáveis, que realmente aquele portfólio está a caminhar para uma alteração estrutural ou se foi só um investimento pontual que às vezes pode servir para desviar atenções. Filipa, quando se financia com objetivos de impacto, como é que nós podemos medir e quantificar o retorno? Muito bem, para responder a essa questão eu acho que é preciso fazer aqui a diferenciação entre investimento ESG e investimento de impacto, porque têm níveis diferentes e respondem a propósitos diferentes do investidor. Quando falamos em investimento ESG, que é já bastante conhecido no mundo empresarial, no mundo financeiro, estamos a falar de um framework que nos ajuda a perceber como é que uma empresa ou um investimento consegue mitigar ou agarrar oportunidades relacionadas com a sustentabilidade. Muitas vezes o que acontece é que já balizamos ou já fixamos qual é que é o retorno financeiro que queremos e só depois é que vamos identificar só depois é que vamos colocar a tal lente ESG. Naturalmente que em investimento ESG conjuga-se fins lucrativos, retorno financeiro com indicadores sociais e ambientais. Quando falamos em investimento de impacto, estamos um nível acima da sustentabilidade, ou seja, costuma-se dizer que a estratégia pura e intencional. O investidor, no momento da decisão, o que quer, efetivamente, é progresso social e ambiental, ou seja, tem na raiz, quando está a decidir e quando quer investir em determinado projeto, o que quer, efetivamente, é aumentar a performance social e ambiental de qualquer stakeholder ou de um alvo qualquer que tenha. Sendo que quer também retorno financeiro positivo. Muitas vezes o que acontece é que investidores de impacto, por exemplo as fundações perpétuas, até investem num modelo de patient capital, capital paciente, em que priorizam numa primeira fase indicadores ambientais e sociais e só depois, desde que o retorno financeiro seja positivo. Nunca pode haver retorno financeiro negativo, mas muitas vezes até podem investir um retorno financeiro a 60, 70 anos. Os próprios fundos de capital de, por exemplo, private equity e capital de risco, investem em estágios diferentes da empresa, não é? Por isso também têm retornos e objetivos de impacto um bocadinho diferentes. Mas agora respondendo diretamente à tua questão, e isto porque é que eu fiz a diferenciação aqui? Acho que é muito importante porque os objetivos são diferentes, porque os investidores têm propósitos diferentes, mas ambos querem, e está na tese do investimento ESG, do investimento de impacto, que o retorno financeiro tem que ser positivo, ou seja, conjuga-se fins lucrativos com retorno social e ambiental. Num framework ESG é possível que uma empresa possa investir, não queira investir numa empresa que tenha uma elevada pegada de carbono, num framework de investimento de impacto. Isso não acontece. O que vão investir é numa empresa que reduza as emissões de dióxido de carbono. Mas agora voltando e respondendo à tua questão diretamente, se me fizesse essa pergunta há 5 anos, eu diria que era o calcanhar daqueles do investimento ESG, do investimento de impacto. Eu acho que já houve muita evolução nas metodologias de avaliação de impacto, ainda existe. Temos que ainda percorrer um caminho muito grande, porque a maturidade de indicadores sociais e ambientais não é igual à maturidade de indicadores financeiros, mas mesmo assim já que começam a haver algumas metodologias muito robustas. A primeira é que temos que olhar sempre para as 5 dimensões de impacto. O quê? Primeiro, qual é que é o impacto que eu quero causar, social ou ambiental? Quem é que é o beneficiário? Ou um ecossistema natural ou as pessoas, stakeholders? O grau, a escala do meu investimento, ou seja, quantas pessoas é que eu vou alcançar e beneficiar, durante quanto tempo, ou seja, a escala do investimento de impacto, e depois 2 últimas relacionadas com a contribuição e com o risco. Contribuição exige-me refletir se aquele investimento é mesmo importante, não haveria outras formas de alcançar o mesmo impacto ou mais impacto, e o risco é a probabilidade do impacto que eu quero alcançar não existir, pronto, tal como o risco financeiro. E por último,
temos que certificar e garantir que os indicadores que nós utilizamos estão alinhados com as nomenclaturas e com as métricas que são internacionalmente reconhecidas. Normalmente o que vejo são investimentos de impacto ou ESG muito alinhados com os ODS, com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Existem opções de investimento sustentável em Portugal em número suficiente? Há algum indicador, por exemplo, que também indica que os pequenos investidores estão a procurar mais este tipo de investimentos? Primeiro temos que colocar uma lente global, não é? Porque as tendências globais e europeias depois acabam por culminar também no que possam ser tendências a nível nacional. De facto, o investimento sustentável tem crescido muito nos últimos anos. Espera-se que possa crescer de 38 bilhões, trillion dólares em 2021 para 53, ou seja, estamos a falar de uma taxa de crescimento de quase 40%, o que é muito. No que diz respeito a investimento ESG, os últimos números que eu consultei eram de 2020, que referiam que existem 272 milhões de euros sob gestão em 5 fundos ESG em Portugal, o que é naturalmente positivo. Relativamente a investimento de impacto, lá está aquele nível acima, não há grandes números fechados, mas eu que trabalho na área tenho visto o aparecimento e o desenvolvimento de cada vez mais fundos de capital de risco ou venture capital direcionados para tudo o que seja investimento de impacto. Mas mais do que olhar para tendências de investimento e para números, acho que também é importante percebermos os objetivos de impacto e os objetivos de investimento ESG em Portugal. Saiu um estudo muito recentemente em que diz que os 3 objetivos de investimento sustentável de investidores portugueses são a educação de qualidade, o bem-estar e a saúde e a redução das desigualdades. Isto obviamente que é um ótimo sinal, todos focados nas questões sociais, mas refletindo um bocadinho mais a fundo, se formos consultar relatórios que analisam como é que a Europa e Portugal em particular está a contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Portugal ainda apresenta desafios muito significativos em 3 deles, todos ambientais: produção e consumo sustentável, a proteger a vida marinha e proteger a vida terrestre, ou seja, oceano, biodiversidade e economia circular, produção e consumo sustentáveis. E eu acredito que nestas áreas existe uma margem de crescimento enorme, que não só ajuda Portugal a cumprir as metas de descarbonização e ao mesmo tempo de crescimento. Estamos a falar de setores que podem ser muito estratégicos para o crescimento da economia portuguesa, tal como, por exemplo, o setor das biotecnologias, incluindo a biotecnologia azul. Portugal é um país riquíssimo em capital natural azul, ou mesmo as energias limpas, tudo o que sejam tecnologias de energia limpa, por exemplo, tecnologias de armazenamento de energia, que vão ser necessárias para nós conseguirmos transitar para um sistema energético completamente limpo em 2030, 2050, dependendo das metas e do horizonte que estamos a falar. Por isso acredito que ainda existe uma margem de crescimento muito grande nesta área de investimento ESG de impacto na área ambiental, clima e biodiversidade em Portugal. Filipe, alguns autores destacam que uma estratégia empresarial de sustentabilidade, para ser bem sucedida, tem que ter uma ligação muito direta ao negócio. Quando falamos de uma instituição financeira, faz sentido incluir esta ligação direta ao negócio do cliente? Sem dúvida, as duas partes. Primeiro porque qualquer estratégia de sustentabilidade de sucesso tem que enraizar a sustentabilidade no negócio de qualquer empresa, porque é através do negócio que nós demonstramos o nosso verdadeiro propósito. No caso de uma instituição financeira também não poderia estar mais de acordo, porque os nossos impactos negativos, positivos, socioeconómicos ou ambientais estão na nossa carteira de crédito, estão nos nossos clientes. Por isso, obviamente, que para termos sucesso, obviamente que há ações de gestão interna, de comunicação, de filantropia corporativa, que são muito importantes. Mas, se queremos impactar verdadeiramente, temos que relacionar muito diretamente a sustentabilidade com o negócio bancário. E não só por uma questão de altruísmo. É muito importante perceber e estar ciente que os impactos ambientais ou sociais a que os nossos clientes estão sujeitos comportam impactos financeiros muito graves para qualquer banco, não só para o nosso, para qualquer banco. Ou seja, empresas que não, como eu disse no início, empresas que não estejam efetivamente preparadas para gerir riscos climáticos. Os riscos climáticos, os impactos climáticos podem ter impactos muito graves nos ativos, imóveis, produções agrícolas, etc. E isto naturalmente que vai impactar o PNL e o balanço do banco, por exemplo, através de um aumento de imparidades. Por isso não é só uma questão de altruísmo e de queremos fazer as coisas bem, obviamente que também, e no caso do crédito agrícola, temos mesmo, até porque somos um banco cooperativo, temos a sustentabilidade e os valores cooperativos no nosso ADN, mas também é uma questão financeira muito importante de se resolver. E podes falar-nos um pouco de como é que se vai desenrolar o programa de sustentabilidade do crédito agrícola para este ano?
quais é que são as áreas que vão destacar e quais são os principais objetivos? Pronto. A sustentabilidade está enraizada, é um imperativo da estratégia do grupo já há algum tempo, que tem sido reforçada nomeadamente desde 2019, quando se elaborou e publicou uma política de sustentabilidade em torno de 5 grandes objetivos de desenvolvimento sustentável. Naturalmente nós temos aqui muitas ações, muitas iniciativas que queremos fazer, a ambição é grande, porque o desafio também é muito complexo e é muito grande, mas se eu tivesse que resumir, para não estar aqui a falar 10 minutos de todos os nossos eixos, se tivesse que resumir, destacaria 2 grandes áreas. A primeira é naturalmente as questões de oferta de produtos de financiamento mais sustentável, e lá está, muito relacionado com as questões de negócio. Por isso, a primeira área está diretamente relacionada com o negócio do banco. Nós já temos alguma oferta de produtos sustentáveis, ecocrédito, crédito ao ensino, temos uma linha de crédito muito focada na descarbonização, outra na economia circular e outra nas energias renováveis, mas queremos aumentar esta ambição, porque se não aumentarmos também não conseguimos resolver nem os desafios socioeconómicos e ambientais da sociedade portuguesa e estamos a pôr em causa a própria sustentabilidade financeira do banco no futuro. Por isso, o que queremos fazer é, efetivamente, fazer uma ligação muito direta em que quais é que são os grandes desafios sociais e ambientais da sociedade portuguesa norte a sul, e por sermos um banco cooperativo, temos aqui também não só o conhecimento científico que vamos querer utilizá-lo, mas também conhecimento empírico das 72 caixas norte a sul, que nos podem identificar melhor do que ninguém quais é que são os problemas mais prementes em cada região e também as oportunidades de crescimento económico mais promissoras em cada uma destas regiões, por isso queremos fazer uma matriz de desafios com oportunidades quando desenharmos estes produtos de financiamento sustentável. Estou a falar, por exemplo, de microcréditos de combate à pobreza energética, linhas de crédito muito focadas no apoio à transição climática do setor agrícola. Há 20 ou 30 exemplos que te poderia dar, mas aqui, in a nutshell, não é? Num resumo, acho que este é o nosso verdadeiro, é a nossa pedra grande de 2023, que naturalmente queremos que cresça depois nos anos subsequentes. Relativamente à segunda área que gostaria de destacar, está relacionada com a gestão interna. Naturalmente que a nível interno nós também vamos ter aqui muitas ações relacionadas com o ambiente, mas não nos esquecemos que o nosso principal ativo são as pessoas. Por isso vamos estar muito focados em ações que estão relacionadas com a diversidade e inclusão das nossas equipas. Por isso, negócio e diversidade e inclusão vão ser assim 2 grandes pedras para 2023. Filipe, para terminar, uma pergunta mais pessoal. No âmbito da sustentabilidade e dos desafios que a humanidade enfrenta, e sei que são muitos, pedia-te que escolhesses aquela que mais te preocupa e como é que tentarias resolvê-la? Essa é uma questão muito difícil de responder porque os desafios do desenvolvimento sustentável estão todos muito interligados e de forma muito, muito forte. Os desafios sociais estão muito interligados com os ambientais e vice-versa. Mas se tivesse que escolher, e sobre uma lente mais macro, a nível global, acredito que a crise climática é de facto o grande desafio que a humanidade enfrenta, não só no futuro, a médio e longo prazo, mas também nos dias que correm. E aqui a ciência não engana mais uma vez, os últimos 8 anos foram os anos mais quentes desde que há registro. Todos os anos vimos relatos nas notícias de desastres naturais e impactos climáticos pelos vários cantos do mundo e naturalmente que aqui as comunidades vulneráveis, aquelas que têm menos capacidade de se adaptar a estes impactos, são aquelas que serão mais fustigadas. E a crise climática toca e afeta todos os componentes basilares do desenvolvimento humano e do desenvolvimento sustentável. Afeta a saúde pública, o acesso à água potável, o acesso a alimentos, mesmo a abrigo, temos muitos migrantes climáticos e para além das questões sociais afeta também tudo o que sejam ecossistemas naturais. A crise climática é responsável pela destruição maciça de muitos ecossistemas naturais que, como já referimos, são essenciais à nossa prosperidade. Não nos podemos esquecer que estas comunidades mais vulneráveis estão no sul global. Se falarmos no globo, na humanidade como um todo, não seria injusta se não estivesse a destacar o sul global, por exemplo, a África subsaariana. São países que serão muito mais fustigados do que a Europa, por exemplo, mas não é por isso que nos devemos esquecer que estes impactos também podem ser muito graves em Portugal. E, de facto, no contexto europeu, Portugal e Espanha, é dos países mais vulneráveis aos impactos climáticos a curto e médio prazo. E lá está, falo das secas, das inundações, dos incêndios e a médio e longo prazo da subida do nível da água do mar e da erosão costeira. E são impactos que podem afetar verdadeiramente as pessoas e a nossa economia.
Muito bem, Filipa, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui a conversar contigo sobre estes temas. Muito obrigada. Foi um gosto, mais uma vez. Nós voltamos em breve com mais uma Electric Talk. Obrigado pela sua companhia